Estou falando aqui que meu tempo já acabou. Eu esforço em te abençoar, né? Agora você precisa ter paciência. Eu vou pedir para ninguém andar. Eu estou vendo muita gente lá fora. Queria até saber que tem tanta gente aí fora andando aí. Eu não admito que você ande no momento da pregação, porque a pregação é Deus falando com a gente. Respeito a Deus é tudo na vida. Olha para mim. Hoje, muita gente voltou por dois motivos. Pela chuva, eu acredito. Tem gente que vê o tempo e ele desanima. E parece que tem uma outra prova sendo feita para tirar segundo grau hoje, né? Inclusive tem pastores aqui que não estão aqui porque estão fazendo. E isso acaba... Agora eu particularmente, a minha prova está aqui, meu segundo grau está aqui, meu diploma está aqui, minha faculdade está aqui. Tudo que eu preciso está aqui. Está aqui. É daqui que eu tiro tudo que eu preciso. Porque eu sou diferente. Eu vivo como Abraão viveu. Eu vivo pela fé no Deus do impossível. Então você tem que colocar isso na cabeça. Ok? Entre uma coisa importante e outra coisa importante, eu fico com a mais importante. Pegou? Entre uma coisa importante e uma coisa importante, com qual que eu fico? Deus é o número 1 da minha vida. Ele é o mais importante. O mais importante. Pastor, como é que eu faço para o sonho virar realidade? Não faça isso aqui, ó. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus está falando. Este povo diz, não veio ainda o tempo. O povo estava dizendo, não é tempo da gente cuidar das coisas de Deus. O povo estava dizendo isso. Agora é hora de eu cuidar da minha vida, das minhas coisas, dos meus negócios. E o que o povo de Ageu estava fazendo? Eles abandonaram a casa de Deus. Você quer ver Deus parar de abençoar a vida de um povo? É quando esse povo abandona a casa de Deus. Quando esse povo deixa a casa de Deus de qualquer jeito. É disso que Deus está reclamando aqui no livro de Ageu. Esse povo está dizendo que ainda não é hora de edificar a casa de Deus, não é hora de pintar a casa de Deus, não é hora de tirar as goteiras da casa de Deus, não é hora, não é hora, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha casa. Pastor, o que aconteceu com eles, quando eles disseram que não era tempo de cuidar das coisas de Deus, que eles iriam cuidar da sua casa? Verso 3. Veio, pois, a palavra por intermédio do Edmar, dizendo, quer dizer, do Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas forradas, nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Deus está falando assim: você acha justo você comprar o melhor para a sua casa e o pior para a minha casa? A sua casa fica cuidada e a minha casa fica deserta. Ele está perguntando para você, que é povo dele: você acha isso justo? Deus está dizendo: você acha isso justo? 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ele diz assim: se você acha isso justo, olha o que está acontecendo na sua vida. Considerar o caminho é olhar para a sua vida. Porque você está dizendo que não é tempo de você oferecer uma oferta de sacrifício para cuidar da casa de Deus, não é tempo de você dar o dízimo, é hora de você cuidar lá das suas contas, de você resolver os seus problemas. Porque você está dizendo isso? Olha o que está acontecendo. Você semeia muito e recolhe pouco. Você come, mas não se farta. Bebe, mas continua com sede. Veste, porém não se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Deus está dizendo: porque você não cuida da minha casa, você semeia e não colhe.
Você bebe e não mata a sede, você come e não mata a fome, você veste e continua com frio. Deus está dizendo o seguinte, está aqui escrito no projeto de vida, eu vou ler para você. O que está acontecendo? O orvalho do céu parou de ser derramado. O que é o orvalho do céu? A provisão diária. O que é o orvalho do céu? A provisão diária. Deus parou de te prover o que você precisa diariamente, porque você abandonou a casa dele. Número 2, as árvores pararam de dar os seus frutos. Significa o quê? Você não consegue plantar e colher, as suas mãos não frutificam mais, não dão frutos mais. Terceiro, os animais pararam de se multiplicar, de dar cria. O que significa isso? O seu patrimônio não dobra mais. Porque quando um animal dá uma cria, por exemplo, você tem uma vaca, ela criou, o patrimônio que você tem dobrou na hora. Você tem um cachorro, ele deu 5 crias, o seu patrimônio multiplicou 5 vezes mais. Naquela época era assim. Então Deus está dizendo que quando você cuida, você diz, eu não vou cuidar da casa de Deus, eu vou cuidar primeiro da minha casa. O seu patrimônio não multiplica, ele não dobra, ele não cresce, ele não aumenta. Quem está entendendo? E a quarta coisa que aconteceu, o homem não tem mais o dom de adquirir riqueza na mão, ou seja, ele não prospera, a vida dele não prospera. Então olha para mim, no livro de Ageu, Deus está ensinando que quando há problemas na casa de Deus, esse problema vai multiplicar na minha casa. Pegou? Vou te explicar. Se você deixa a casa de Deus de qualquer jeito, rachaduras, pingueira, banheiro estragado, carpete sujo, as contas por pagar, a igreja toda bagunçada, deserta, esses problemas se multiplicam lá dentro da sua casa. Então se há uma rachadura na casa de Deus, aparece uma rachadura na sua casa. Se há uma conta na casa de Deus, aparece 2 na sua casa. Se a casa de Deus está mal cuidada, a sua casa fica 2 vezes pior do que a casa de Deus. Porque tudo que acontece na casa de Deus, multiplica na minha casa. Então o segredo para fazer um sonho virar realidade, é cuidar de quê? Porque aí você levanta as 2 mãozinhas. Você cuida com essas mãozinhas da casa de Deus. Deus pega a mão dele e cuida da sua casa. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Pergunta para mim assim, pastor Edmar, como é que eu faço para o sonho virar realidade? Cuida da casa de Deus, que Deus cuida da sua casa. Faz assim, ó, com a mão, ó. Eu trabalho para Deus. Não, para frente, ó. Eu trabalho para Deus. Deus trabalha para mim. Vamos lá? Pegou? Como é que eu faço para o sonho virar realidade? Não deixa a casa de Deus deserta, em ruínas. Como é que eu cuido da casa de Deus? Dízimo e oferta de sacrifício no altar. É assim que eu cuido da casa de Deus. Olha o que Deus diz, verso 8. Como é que eu resolvo isso? Verso 8. Diga assim, sobe ao monte. Vamos lá? Ali está subir ao monte, né? Quer dizer, sobe ao monte. Diga assim, sobe no monte. O que significa subir no monte? Faz assim, ó, sobe no monte. Sacrifício. Ou seja, trabalha, se esforça. Porque o que você vai para cuidar da casa de Deus, você não acha fácil. Você não acha que fácil no vale. Você tem que subir no monte. Subir no monte significa trabalhe. Subir no monte significa se esforce. Subir no monte significa dê o seu tudo, dê o seu melhor. Quem sobe no monte está fazendo sacrifício. Quem está entendendo?
Subi no monte e trazei o quê? Madeira. Toda vez que você ouve falar de madeira na Bíblia, madeira significa sacrifício. Então, se esforce. Subir no monte cansa? Vou perguntar, subir no monte cansa? Subir uma montanha cansa ou não, gente? Então, para você cuidar da casa de Deus, você vai o quê? Você vai cuidar da casa de Deus? Aleluia, oh, glória. Não, você vai cuidar da casa de Deus, ó. Cansa. Sobe no monte e traga o quê? E traga o sacrifício, madeira, ou seja, corte árvores. Pega essas árvores, ponha no ombro e traga para minha casa, ou seja, para colocar o forro, para colocar as colunas, que a casa era de madeira, né, revestida de madeira. Então eles tinham que fazer isso, sacrifício. Diga, subir no monte, sacrificar e o quê? Edificar a casa. E dela me agrar e serei. Quando você traz a madeira, o sacrifício para o altar, Deus tem que se agradar e ser glorificado por aquilo. Se é isso, diga assim, verso 8. Olha o que vai acontecer no verso 9 do capítulo 2. Porque o verso 9 do capítulo 2 deveria estar aqui no capítulo 1. Mas ele foi escrito no capítulo 9. Depois eu te explico por quê. O verso 9. Deus está dizendo assim, ó. Constrói a casa. Diga, constrói a casa. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem pegou, aplauda Jesus bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Aí, o que Deus está dizendo? Derramarei o orvalho do céu. Deus está dizendo que Ele vai voltar a dar provisão diária para você. Todo dia vai ter bênção nova na sua casa e na sua família. Eu vou dizer de novo, Deus vai derramar a provisão diária sobre a sua vida e sobre a sua casa da glória. Diga, segundo, as árvores voltarão a dar os seus frutos, ou seja, tudo que você plantar você vai colher, vai ter multiplicação daquilo que você produzir. Quem crê da glória a Deus? Terceiro, o seu patrimônio vai dobrar na hora, porque os animais vão voltar da sua cria. Quem crê da glória a Deus aí? E quarto, do trabalho das suas mãos você vai prosperar. O que você colocar a mão você vai prosperar. Senta aí. Então, pergunta para mim assim, pastor. De novo, diga, pastor. Como é que eu faço para o sonho virar realidade? Sobe no monte, corta a madeira, se esforce, traga o sacrifício para edificar a minha casa. Se a minha casa estiver cuidada, Deus está dizendo, o resto eu garanto. Ele está dizendo, eu garanto que vai descer o orvalho do céu, eu garanto que as vacas vão dar cria, eu garanto que o seu patrimônio vai multiplicar, eu garanto que vou encher essa casa de glória. Aí ele diz no verso 8 do capítulo 2, porque minha é a prata, porque meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu posso prosperar você em tudo que você quer. Diga assim, eu trabalho para Deus. Diga para o seu irmão aí. Então, tudo que acontece na casa de Deus, acontece na minha casa. Se tem festa na casa de Deus, fala com o seu irmão, garanta a festa na casa de Deus, que Deus vai garantir festa no fim de ano na sua casa. Pega na mão de 3 irmãos, diga assim para ele, garanta a festa na casa de Deus, que Deus vai garantir festa, saúde, multiplicação e prosperidade na sua casa. Dá um glória a Deus aí, por favor. Quem está entendendo faz assim. Então tudo que acontece na casa de Deus vai acontecer na minha casa. Sabe quando é que eu aprendi isso? Eu estava no salãozinho, lá no Paulo VI, tudo cheio de buraco, chovia mais dentro do que fora, não tinha banheiro, não tinha, irmãos, banco para a gente sentar. Uma desgraça, uma desgraça. E eu pedindo a Deus, prospera o povo, meu Deus, prospera.
Naquela época a pastora Rosilene não tinha casa, tinha carro, não tinha nada, tinha nada. Ela é uma das pessoas que estavam lá naquela época comigo, tinha nada. Pastora Cleusa não tinha nada, né? Estavam todos eles comigo naquela época, tinha nada. Uma miséria terrível. E eu orando, igual eu estou orando aqui, para Deus prosperar. Aí Deus me diz assim: você acha que eu vou te dar uma casa enquanto a minha casa fica nesse vexame, nessa sujeira, nessa bagunça? Por isso que eu odeio igreja bagunçada. Eu tenho pânico do ambiente aqui, pânico. Por quê, pastor? Porque isso aqui é uma quadra. Isso aqui ainda não é uma casa de Deus. Eu não sei como é que você consegue sentar aí e não sentir vergonha de a gente não fazer nada para... Porque não é. Quando eu vejo parede suja, eu vejo essas coisas feias na parede, você acha que eu fico feliz com isso? Fico não. Porque essa é a casa de Deus. O Rei dos Reis entra aqui toda noite. Compreende? Deus, ele olha o ambiente. Quando Deus entra, ele fica olhando tudo. A Bíblia diz em Deuteronômio, Levítico 22, que quando Deus desce na igreja, ele olha tudo. Ele olha até se tem papel no chão. E se ele achar sujeira no chão, diz a Bíblia que ele levanta, vai embora e não volta mais. Olha como é que Deus é. Quando Deus vem na igreja, no acampamento, ele fica olhando, no altar tem que ter, pode ter poeira, não pode ter nada. Ele vem. Quando ele vem, está onde? Deuteronômio 23:13. Põe aí para mim, filho. Deuteronômio 23:13. Quem acredita que Deus vem na igreja? Levanta a mão. Ele vem. Olha só, olha o que Deus diz quando ele vem na igreja. Entre as tuas armas terá uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando te cobrirás o que defecaste. Continua, 14. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do arraial. Olha o que Deus está dizendo. Eu ando no meio do arraial. Aqui é o arraial de Deus. Eu vou dizer de novo. Deus está dizendo: eu ando no meio dessa igreja. Eu ando no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti teus inimigos. Deus desce aqui todo culto para livrar você e entregar seus inimigos na tua mão. Olha lá, olha lá, olha lá. Pelo que o teu arraial, diga a tua igreja, será santa, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Só que essa tradução é uma coisa feia. Está dizendo na tradução original assim: porque se eu ver alguma coisa que me desagrade, eu vou me levantar e vou embora. Deus está dizendo que quando um soldado de Israel, ele fosse no banheiro, porque não tinha sanitário, né? Não tinha igual a gente tem, ele tinha que andar com uma pá. Quando ele fosse no banheiro na região do arraial, ele tinha que cavar um buraco, fazer a necessidade dentro do buraco e tapar. Podia deixar nada. Por quê? Pergunta, por quê? Deus falou assim: porque eu vou descer e vou andar no meio do arraial. Ele já desceu aqui hoje, ele está aqui hoje assim, andando no meio do arraial, Olha Deus andando no meio do arraial, Olha Deus andando, olha Deus. Ele disse: eu vou andar no meio do arraial. Pergunta, para que ele vai andar? Pergunta, para quê? Pergunta, para quê? Para te livrar e entregar os seus inimigos na tua mão. Aleluia! Dá glória, dá glória. Aí Deus diz assim: mas se eu ver, olha o que Deus diz, mas se eu ver coisa feia, ou seja, sujeira, mal cuidado, o que Deus falou que vai fazer? Eu vou me apartar de você, eu vou embora, eu não fico com você. E então lá no salãozinho, a gente naquela sujeirada e eu orando para Deus prosperar as pessoas. Aí Deus me falou assim: cuida da minha casa. Por que você quer que eu cuide da sua casa primeiro? Cuida da minha casa, porque se você cuidar da minha casa, eu cuido da sua. Eu falei: não entendi. Aí Deus falou comigo assim: tira a minha igreja do aluguel, que eu tiro todo mundo do aluguel. Aí eu comecei a pregar sobre isso, que quando há problema na casa de Deus, vai ter problema na minha casa. Mas quando há prosperidade na casa de Deus, vai ter prosperidade. Aí eu chamei os irmãos e falei assim: vamos tirar a igreja do aluguel, vamos comprar um terreno. E os irmãos, todo mundo começou a trabalhar.
Aí, no ano em que nós tiramos a igreja do aluguel, todos os irmãos da igreja saíram do aluguel também. Que lindo, né? No ano em que nós nos juntamos, a igreja não vai pagar mais aluguel, Deus vai ter uma casa própria. Aí o que Deus fez? Ele desceu do céu e ele foi dando casa para a pastora Rosinha, para a pastora Cleusa, para os outros irmãos. Ele foi abençoando todo mundo. Aí eu falei, vamos tirar a igreja das dívidas daquela época. Aí juntava todo mundo, lavadeiras, gente que engraxava sapato, servente de pedreiro. Eles faziam oferta de sacrifício que você não tem coragem de fazer. Você não tem coragem de fazer o que eles faziam naquela época. Do cara oferecer 250, 300 reais, 400 reais de oferta no altar. E eles diziam assim, pastor, é para nós tirar a igreja das dívidas. Só que na mesma época em que a gente pagava as dívidas da igreja, os irmãos chegavam na igreja de carro. O que é isso, irmão? Unge aqui para mim, pastor, que eu comprei um carro. Está devendo? Ele não, comprei à vista. Porque juntou todo mundo para tirar a igreja das dívidas. Deus desceu do céu e tirou todo mundo daquela época da igreja das dívidas. Quem está entendendo? Então, o que eu estou te dizendo é que o que acontece na casa de Deus multiplica na minha casa. Amém? Na medida que a casa de Deus cresce, a minha casa cresce também. Mas se a casa de Deus ficar em ruínas, vai acontecer o do livro de Ageu. A casa de todo mundo em Israel estava em ruínas. Aí Deus falou, sabe por que a sua casa está em ruínas? Por que você semeia muito e colhe pouco? O que recebe salário põe num saco furado? É por causa da minha casa. Sua casa está ligada à casa de Deus. Sua casa está ligada à casa de Deus. Tudo que acontece na casa de Deus vai acontecer na sua casa. Por isso que Deus está dizendo, sobe no monte e cuida da minha casa. Se você cuidar da minha casa, eu vou cuidar da sua casa. Quem entende com essa cabeça, levanta a mão. Quem entende com essa cabeça? Então, fala assim, meu Deus, fala comigo do meu sacrifício. Compreende? Porque é isso que vai mudar a minha vida e a sua vida.